Hoje o nosso tema é a Eucaristia. Trata-se de um sacramento revelado por Deus e assinado com fenômenos supranormais, chamados religiosamente pelos católicos de milagres eucarísticos. A Eucaristia trata-se da hóstia consagrada, que é o pão que deixa de ser pão e passa a ser o corpo físico de Cristo, e o vinho que deixa de ser vinho e passa a ser o sangue vivo de Jesus Cristo. E o que significa hóstia? Do latim ostian ou ostian significa vítima, ou seja, comungamos a vítima que foi dada em sacrifício pela salvação da humanidade, que se chama Jesus Cristo, Filho do Pai e da Virgem Santíssima. Mas onde está a hóstia na revelação? A primeira evidência é quando em Levíticos 7,15 o autor escreve sem perceber que está profetizando sobre a hóstia consagrada, que é Jesus Cristo. Entre aspas, a carne da vítima será comida no mesmo dia, que é o que ocorre na missa. Comungamos a hóstia, que é a vítima, Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados no mesmo dia em que vamos à missa, pois em toda a missa a consagração do pão e do vinho é feita no mesmo dia. E por essa vítima se tratar de Jesus Cristo, que foi dado como vítima no seu sacrifício da cruz, por isso em toda a missa a Igreja ensina que participamos do mesmo sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, muitos como eu consideram uma falta de respeito e de ética bater palmas durante a missa. Você leu em algum lugar que tinha gente batendo palmas na morte de Cristo? Agora vamos para a palavra Eucaristia, que significa etimologicamente ação de graças. No contexto de sacrifício, portanto, a Eucaristia está na Bíblia, pois lemos no primeiro livro do capítulo 22, versículo 29. E quando sacrificardes sacrifício de ação de graças ao Senhor, o sacrificareis de vossa própria vontade, no mesmo dia se comerá. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Mais ainda, uma construção de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, nas quais se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ou seja, só nessas citações dos primeiros livros da Bíblia, vemos a revelação falar, profetizar sobre a hóstia, a Eucaristia e a comunhão. Em Amós 4,5 lemos: e ofereceu o sacrifício de louvores do que é levado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Javé. Mas e no Novo Testamento? Já estão cansados das evidências bíblicas? Querem mais? Bom, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus 26, do 17 ao 30, encontramos a concretização da tão citada no Antigo Testamento, a Eucaristia confirmada por Jesus como um dos 7 sacramentos. Não vou ler a passagem porque é grande demais. Faça seu dever de casa e leia. Depois, compare o texto com o que ocorre na missa no momento da consagração e de comunhão. Isso está em São Marcos 14, do 12 ao 26, que também relata a consagração feita por Jesus na chamada Santa Ceia, entre aspas, com os 2 apóstolos de Jesus Cristo. Não lerei porque também é um texto longo, mas leia você sozinho na sua Bíblia. Mas não se trata da mais chamada Santa Ceia dos protestantes, que é tudo simbólico, onde o pão representa o corpo de Cristo e o suquinho de uva representa o sangue de Cristo. Na verdadeira Eucaristia de Jesus, feita com os 12 apóstolos e ao longo dos séculos pela Igreja, não é mero símbolo, mas sim a presença real, física de Jesus Cristo, onde o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. É o corpo e o sangue e não uma representação. O beato Carlos Acutis ilustra bem esse fato usando o exemplo da cadeira pintada para que as pessoas entendam melhor. Só pesquisarem.
Em Lucas 22, a partir do versículo 7, o santo evangelista relata o mesmo fato. E ainda diz que ocorreu no dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Ou seja, a hóstia tem que ser feita de pão ázimo, sem fermento, e não pão com fermento comprado em padaria, como alguns cultos protestantes e células fazem. Em João 22,7 também é narrado o momento da Eucaristia de Jesus. Inclusive, é o momento que Jesus dá seu corpo em aparência de pão, molhado no vinho, e dá a Judas, E o pecado entra em ação em Judas. Em Filipenses 4,6 também fala que devemos orar e suplicar a Deus com a Eucaristia, ação de graças, e que apresentem seus pedidos a Deus. E esse texto não nega o fato de apresentarmos nossos pedidos a Deus pela intercessão dos santos, pois os fatos supranormais, milagres sobrenaturais, comprovam esta doutrina. E eu já provei isso nos meus outros vídeos sobre a intercessão dos santos. Em João 6, do 46 ao 58, está mais claro que em qualquer texto bíblico que a hóstia e o vinho consagrado trata-se da presença física do corpo e sangue de Cristo Jesus. Quando é metáfora, a Bíblia fala apenas uma única vez. Quando algo é ao pé da letra, a Bíblia repete várias vezes, como é o caso de Jesus, que repetiu várias vezes que a carne dele é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente bebida. Ou seja, comungamos o corpo e o sangue de Cristo. E a Eucaristia, que acontece sempre na missa, é também uma prefiguração que irá se concretizar quando chegarmos no céu. Porque no céu tem pão sim, Aquela pergunta, no céu tem pão? Tem pão sim. Mas esse pão é Jesus, como na Eucaristia aqui na terra. Mas no céu, Jesus não vai mais ter essa aparência e gosto de pão e de vinho. A Eucaristia é prova de que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, prefigurado como o maná que descia do Antigo Testamento. Mas quem comia o maná no Antigo Testamento morria depois. Mas quem comunga o corpo de Cristo na Eucaristia, na Santa Missa, tem a vida eterna após a morte. E os pastores protestantes, mesmo sendo cristãos, não podem fazer a consagração do pão e do vinho, porque não têm o poder recebido por Cristo como os apóstolos. Só os sacerdotes católicos têm o poder de transformar um pão e um vinho na presença do corpo e sangue de Cristo, invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é só um Deus. A esse mistério é chamado de transubstanciação. Trata-se de um milagre oculto, não observável, porque não pode ser verificado pela ciência como os milagres observáveis em nosso mundo. É o único milagre inobservável que ocorre no nosso mundo todos os dias na Santa Missa. Mas então, como provar que é a presença do corpo e sangue de Jesus se é um fato inobservável? Qual o fundamento além das evidências bíblicas? A fundamentação na prática. São os milagres eucarísticos ao longo dos séculos que só ocorreram em ambiente divino, nunca em nenhum outro ambiente. Como eu falei antes, os protestantes também têm suas santas ceias, que de santa não tem nada, onde usam pão de padaria e suquinho de uva, dizendo que representa o corpo e o sangue de Cristo, porque a Eucaristia seria simbólica na opinião deles. Lembrando que a Igreja acreditou sem nenhum problema na presença real de Cristo na Eucaristia durante 1500 anos antes de chegar o herege ex-padre Lutero com as suas ideias anticristãs, que dividiu o cristianismo nessa nojeira de milhares de seitas contraditórias entre si chamadas de protestantismo, com cada uma ensinando uma coisa diferente, mas todas dizendo estar defendendo a verdade, pois o Espírito Santo revelou a eles, a cada um deles, se fundamentando na Bíblia. Todas as igrejas protestantes usam a mesma Bíblia, o mesmo livro, e ainda assim não entram em acordo para ser uma só fé como a igreja verdadeira, a católica. E como todos dizem que ensinam as suas doutrinas porque receberam do Espírito Santo, se a Bíblia diz que o Espírito Santo é espírito de união e não de divisão, o Espírito Santo é contraditório após revelar a mais de 10.000 igrejas, uma diferente da outra?
nada foi revelado a eles. Não existe revelação particular. Não está provado cientificamente isso. A revelação acabou em Apocalipse, no século I depois de Cristo. Ninguém se acrescenta uma vírgula, nem tira nada do que foi revelado. E mesmo que existissem revelações particulares após a Bíblia, em que se fundamenta? Cadê os milagres que comprovam a interpretação deles? As suas interpretações particulares? Por isso não discuto com fanáticos protestantes, porque discutimos com base na interpretação pessoal. Cada protestante acredita na Bíblia conforme a sua interpretação, que ele conclui ser oficial, pois acha, isso é achismo, não ciência, que foi revelado ou inspirado pelo Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Mas sem prova nenhuma. E eu vou estar me defendendo, refutando e explicando com base na minha interpretação, que tem que estar em comunhão com toda a Igreja Católica e a ciência para não haver contradição, pois a ciência não pode contradizer a fé e vice-versa. Da mesma forma como um católico não pode contradizer outro católico, dogmaticamente falando, pois todos acreditam na mesma coisa quando se trata de dogmas. Outras questões pode discutir, discordar, etc. Pois quando não é dogma, cada um pode interpretar a questão do seu jeito, mas com alguma fundamentação racional. Por isso, na igreja existem os santos doutores como o Padre Quevedo. Então é desgastante discutir doutrina com protestante por causa disso. Tudo fica na base da interpretação. Ele vai querer impor a doutrina dele com base na interpretação pessoal dele e eu com base na minha interpretação da igreja. Então, não me interessa a sua interpretação sobre a Bíblia, nem a sua interpretação sobre nenhuma outra doutrina. O que me interessa são os fatos observáveis no nosso mundo, os chamados milagres. Porque o milagre é o critério suficiente e necessário para aceitar uma doutrina sobrenatural revelada e não inventada por homens como os protestantes. Isso nos diferencia de todas as outras religiões. Com base na ciência, após a parapsicologia estudar os fenômenos supranormais, se confirmou que entre todas as religiões, só uma está assinada por Deus com milhares de milagres, pois ele só revelou uma religião, a católica. Todas as outras são inventadas por homens e por isso não tem milagres, tem milagrerias. Mesmo se a igreja tivesse pelo menos um milagre durante esses 2000 anos, ainda estaríamos em vantagem, porque as outras não têm nenhum. Então, quais são os fenômenos supranormais que confirmem a Eucaristia? Por exemplo, e entendo que quando eu digo por exemplo, eu literalmente me refiro a um exemplo entre milhares de milhões muito bem estudados cientificamente. O milagre eucarístico de Lanciano. Pão e vinho consagrados convertidos em carne e sangue humano no ano 700 até hoje. Há mais de 12 ou 13 séculos, Deus deu-se o primeiro milagre eucarístico da igreja por volta do ano 700, na cidade italiana de Lanciano. Viveu no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio. Entre eles havia um que se fazia notar mais por sua cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de Deus. Sua fé parecia vacilante e ele era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho o seu verdadeiro sangue. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuamente para que esse insidioso espinho saísse do seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca, atormentado pela sua dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado a um êxtase verdadeiramente sobrenatural. Até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas voltou-se para as pessoas presentes e disse:
Ó bem-aventuradas testemunhas diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Fecha parênteses. A estas palavras, os fiéis se precipitaram para o altar e começaram também a chorar e a pedir por misericórdia. Logo a notícia se espalhou por toda a pequena cidade, transformando o monge no novo São Tomé. Isso é incrível. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Foi em novembro de 1970 que os monges, frades menores conventuais, sob cuja guarda se mantém a Igreja do Milagre desde 1252, chamada de São Francisco, decidiram, devidamente autorizados, confiar a 2 médicos de renome e idoneidade moral e análise científica das relíquias. Para tanto, convidaram o Dr. Odoar de Linone, chefe do serviço dos Hospitais Reunidos em Arezzo, e livre docente de anatomia e histologia patológica e de química microscópica clínica, para assessorado pelo professor Ruggero Bertelli, o professor emérito de anatomia humana normal na Universidade de Siena, proceder aos exames. Após alguns meses de trabalho, exatamente 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo os resultados das análises. Primeiro, a carne é verdadeira carne e o sangue é verdadeiro sangue. Segundo, a carne é do tecido muscular do coração, ou seja, miocárdio. Terceiro, a carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo AB e pertencem à espécie humana. A conservação de carne e do sangue deixados em estado natural por mais de 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos permanece um fenômeno extraordinário. Outro detalhe inexplicável. Pesando-se as gotas de sangue coagulado, e todas são de tamanho e formas diferentes, cada uma delas tem o mesmo peso das 5 gotas juntas. Deus parece brincar com o peso normal dos objetos. Depois que foram conhecidas as conclusões dessa pesquisa científica, os peregrinos vão de toda parte para venerar a hóstia que se tornou carne e o vinho consagrado que se tornou sangue. Assim, o milagre permanente dá a ocasião a que o povo de Deus repense sua devoção eucarística e renove ainda mais conscientemente a sua piedade. Então, tá aqui, eu mostrei as evidências bíblicas que Jesus se faz presente na Eucaristia, seja só no pão, seja só no vinho, etc. E as evidências científicas, que são os milagres, que são chamados cientificamente pela parapsicologia de fenômenos supranormais, porque superam as forças da natureza. Não encontramos nenhum fenômeno supranormal em nenhum outro ambiente, em nenhuma outra doutrina, né? Com nenhuma outra pessoa que não for católica. Então, o meu celular descarregou, por isso que eu tô agora de fone, não tô mais lá fora, tô aqui dentro, etc. Enfim, se puder me ajudar, o meu canal aqui financeiramente, eu vou deixar a chave aqui do Pix aqui embaixo. Se não puder, deixa o like, compartilha com os seus amigos e se inscreva, me ajude a chegar a 1000 inscritos. E vamos para o próximo tema. E como eu ainda não estou em casa, eu vou fazendo os meus vídeos por onde eu estiver. Então, muito obrigado quem chegou até aqui. Eu vou pegar as referências e colocar aqui embaixo. Obrigado, até outra oportunidade, se Deus quiser.